queria iniciar esse mês de fevereiro, uma estação diferente para a gente, como igreja, em que nós vamos ter, ao longo de fevereiro, março e até a Páscoa, a nossa nova série de mensagens chamada Ortodoxia Primitiva, onde nós vamos falar sobre o credo apostólico nesses próximos domingos. Então, é muito importante que nós venhamos meditar naquilo que a gente está se propondo a ser como igreja e visitar a base, os fundamentos da nossa fé, a fé cristã, a partir da palavra, a partir do entendimento bíblico a respeito do que é ser cristão. E nessa manhã nós queríamos lembrar você disso. E é muito importante, essa série chamada Ortodoxia Primitiva vai contemplar um período muito especial no calendário litúrgico cristão, que é o período de Quaresma, que começa a partir do dia 18 de fevereiro, que é um dia também muito especial para mim, é meu aniversário, tá? Então você que quer me amar, já sabe, me ame, tá? Mas, mais do que isso, nós estamos nesses próximos dias, até a Páscoa, refletindo sobre a fé no Senhor Jesus, a fé que os cristãos professam. E hoje nós começamos falando sobre crermos em um único Deus, único e verdadeiro, porém trino, em um mundo totalmente fragmentado. E eu queria indicar como leitura para vocês, irmãos, um livro que eu tenho visitado, que se chama A Emoção da Ortodoxia, Redescobrindo a Aventura da Fé Cristã, de Trevin Wex. É um autor que você pode achar pela editora Mundo Cristão. É um livro em que vai falar justamente sobre a ortodoxia, sobre o credo niceno, o credo dos apóstolos, o credo de Constantinopla. É bem legal porque pega elementos da história da fé cristã e aplica para a nossa realidade, a nossa vida no cotidiano. E quando a gente fala sobre ortodoxia, gente, a gente já vem com aquele termo perigoso, religioso, né? Por que ortodoxia? Eu saí de uma igreja por causa de ortodoxia uma vez. O pastor começou a querer falar que a Bíblia não era a palavra de Deus e passar pano para herege. E eu e o Rodrigo, a gente falou, isso está errado. Ah, vocês estão muito religiosos. Então tá bom, a gente prefere ficar religioso e temer o Senhor do que não ficar nisso, né? Mas a palavra ortodoxia é a junção de duas palavras gregas. Ortos, que significa reto, correto, verdadeiro. E doxa, que é opinião, crença e até mesmo glória. Ortodoxia é a junção dessas duas palavras. Segundo aquele filósofo Aristóteles, né, como diz o correto, ortodoxia significa opinião correta. Qual é a opinião correta a respeito de um assunto específico? A igreja, ela tem uma opinião correta sobre Deus e ela documenta isso em algumas coisas que nós chamamos de credos e confissões. Então, a igreja, ela abraça esse termo de ortodoxia para concatenar aquilo que a fé cristã confessava lá nos apóstolos, lá com Pedro, Tiago, João, os 12 discípulos de Jesus, tendo como objetivo a gente ter coerência naquilo que nós cremos, irmãos. Temos a crença correta e o conhecimento de Deus correto a respeito do cristianismo. E aqui, sendo muito sincero, o cristianismo não é um estilo de vida, é uma religião. E isso pode soar ofensivo para nós, do mundo moderno, pós anos 2000 e adoração extravagante, porque nós achávamos que ser religioso é não poder dançar, não poder pular no louvor. Mas o cristianismo, em sua essência, ela é uma religião. Nós estamos falando de dogmas, nós estamos falando de sacramentos, nós estamos falando de coisas que remetem a uma realidade religiosa, viver de uma maneira que expresse a nossa fé, que nós estamos religados a Deus. Só que a religião cristã tem como fundamento não seus próprios esforços, o esforço e o mérito de Cristo dado a nós. Essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. O cristão, ele tem como método de religar a Deus, de se conectar com Deus, não suas próprias forças, as suas obras, mas a confiança, a fé, que Cristo fez tudo o que ele precisava para estar com Deus. E por isso que nós temos o que nós chamamos de credo, que são confissões, são documentos muito importantes dentro da nossa estrutura eclesiológica e até mesmo dentro da história da igreja.
Embora a gente saiba que o único documento que a igreja confessa como inspirado pelo Espírito Santo, tendo autoridade sobre a igreja, sejam as Sagradas Escrituras, como única regra de fé e prática, nós temos também entendimento que os credos que foram acontecendo ao longo da história da igreja, e você pode estudar isso quando você estuda a história da igreja, eles são confissões, não com o mesmo patamar da palavra de Deus, mas que dizem o que cada cristão crê, conforme a palavra de Deus. Foi um meio providencial do Espírito Santo, meus irmãos, para que nós venhamos crer que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, por exemplo. É um meio que o Espírito Santo guardou tudo aquilo que nós confessamos e adoramos. E aí você tem uma diferença entre credos, que seria o credo dos apóstolos, o credo niceno, os credos que aconteceram dentro dos concílios da igreja ao longo da história, e você tem as confissões. Os credos são declarações rápidas, sucintas, sobre a natureza de Deus, elaborados para que eles fossem memorizados, recitados na liturgia do culto público. E as confissões têm um aspecto mais pedagógico e mais profundo daquilo que nós confessamos crer. Então, por isso, e tem um ponto, as confissões, elas podem variar de localidade e comunidade de fé local. Por exemplo, a comunidade de fé presbiteriana reformada do Brasil confessa a confissão de Westminster, uma confissão histórica. Nós, da Imago Dei, confessamos uma confissão que tem como base a confissão belga, que é uma outra confissão histórica. Essas confissões são declarações mais longas, que são baseadas naquilo que a igreja acredita, mas porém por conta da sua localidade, por conta do seu contexto social, do seu contexto político até mesmo, existem confissões específicas. Agora, mesmo que o credo que nós estamos falando nessa série seja o credo apostólico, ele não tem nenhum peso da Escritura, e nem mesmo cite as Escrituras. E quando eu estou falando daquele credo apostólico, é aquele credo mesmo que você lembra da Igreja Católica que falava no meio da missa, tá? Esse é o credo que nós vamos estudar ao longo desses meses. Mesmo que ele não cite as Escrituras dentro da sua confissão, como creio nas Sagradas Escrituras, não é possível a gente dizer, meus irmãos, ou não é possível a gente negar que o credo dos apóstolos veio a existir a partir da compreensão da inspiração das Escrituras. Cirilo de Jerusalém, um pai do 4º século da igreja, vai dizer o seguinte: esta síntese do credo apostólico, esta síntese de fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que nela há de mais importante, para apresentar na íntegra aquilo que a fé nos ensina. Calvino, mais para frente, vai dizer: o credo nada contém de doutrina humana. Pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos das Escrituras. E eu sei que nós, evangélicos brasileiros, pós anos 2000, dado que a gente vive um contexto altamente católico dentro da história do Brasil, e agora que estamos virando o número para evangélicos sendo predominância na nossa nação, nós talvez tenhamos algumas aversões à realidade da ortodoxia, até mesmo a essa confissão. Isso é coisa de católico, né? Mas, meus irmãos, isso não é coisa de católico apostólico romano, isso é coisa de crente que crê em Jesus. Tendo a gente entendido que o credo é um documento muito importante para a nossa igreja, nós vamos nos debruçar nesse documento muito importante para a nossa fé. Porque quando nós vamos olhar para esse documento e vamos estudar esse documento segundo a palavra de Deus e permitir que a nossa fé se adeque ao que a história da igreja diz que nós devemos confessar mediante a palavra de Deus, nós queremos que seja resgatado dentro da Imago Dei e dentro da igreja de Varginha, cristãos que tenham aquilo que nós chamamos de catolicidade, de meios comuns em que nós confessamos o mesmo Deus, mesmo talvez sendo da igreja, a igreja Imago Dei, igreja batista, igreja presbiteriana, metodista.
nós temos algo que nos une, e o que nos une é o que nós confessamos. Dizendo para o mundo que nós temos a mesma fé, a fé dos primeiros cristãos. Lá, aqueles primeiros discípulos de Jesus ainda nos guia nos nossos dias. No mundo de hoje, meus irmãos, nós confessarmos que cremos no que o credo apostólico diz, assim como no início da igreja, é uma forma de nós identificarmos como cristãos. Quem são os verdadeiros cristãos? Alguém que realmente é regido pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. E se cremos em algo diferente do credo, o problema não está no credo. O problema está em mim e você. E isso nos torna heréticos. Então, os credos sempre começam com uma afirmação, em creio em Deus. No caso do credo apostólico, ele assumir essa crença não vem de um aspecto racional, mas vem de um convencimento, de uma adesão, de uma certeza, de confiança naquilo que nós dizemos que Deus é. Não é um aspecto racional, não é um aspecto de convencimento intelectual, mas um convencimento do Espírito. E é por isso que é muito belo nós pensarmos que uma coisa muito antiga, uma coisa que nós até mesmo rejeitamos por conta do nosso evangelicalismo, agora pode ser algo poderoso para reavivar os nossos corações, em meio a um mundo tão fragmentado e diluído no seu aspecto de fé e conhecimento de Deus. O credo vai nos levar a ter um compromisso de obediência a esse Deus, ao Deus que nós confessamos como nosso Deus, a fidelidade a esse Deus, de todo coração e mente, em cada frase que ele declara a respeito de Deus. Então, nesses próximos domingos eu queria fazer algo para que nós venhamos aprender isso. Todos fiquem de pé agora. Eu pedi que a mídia colocasse ali para a gente, e eu sei que vai ficar bem estranho no começo, principalmente porque nem todos estão muito acostumados com isso, mas nós, em uma só voz, vamos declarar o credo apostólico nesses próximos domingos. Pode ser? Talvez você já saiba de cor, e tem um ponto, no meio do credo está lá, creio na igreja católica, e aí fica meio difícil se a gente coloca católica ou universal. Então, para não ter problema, vamos deixar do jeito original e a gente explica católico nos próximos domingos. Pode ser? Então, tá no pente? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Quem vai fazer o sinal da cruz agora, né? Pode tomar seu assento, por favor. O pessoal já ficou assim, já, né? No toque, assim, né? É muito importante, gente, nós levarmos isso muito a sério. O Benjamin, ele se batizou no nosso último batismo. E o jogo em casa foi o seguinte: você crê em Jesus? Crê em Jesus. Eu quero ser batizado? Então tá bom. Então você vai decorar esse credo e você vai recitar ele até o dia do seu batismo. Se você recitar ele decorado, eu te batizo. É verdade. E ele decorou o credo apostólico. Porque eu falei, cara, eu não posso batizar o meu filho só porque ele é crente, filho de crente. E está se dizendo só porque é uma piscina. Porque no começo da conversa sobre batismo na nossa casa, foi assim, cara, é tão legal o batismo, papai, porque no batismo de 2024, não sei se vocês lembram, estava um frio, esse menino pula de calça jeans e moletom no meio da piscina. E eu falei, filho, batismo não é um momento de diversão, batismo é uma confissão pública. E nada melhor do que nós entendermos a nossa confissão, e o credo apostólico, ela representa essa totalidade da nossa confissão de fé. Ele fala sobre o Deus Criador, desde o início até a esperança escatológica que nós temos da ressurreição do nosso corpo. Desde a vida eterna.
Então, de Gênesis a Apocalipse, o credo apostólico traz para a gente esse peso da nossa fé. E hoje eu queria começar falando sobre nós cremos em Deus, o Deus Trino, a Trindade. Eu não quero que isso se torne uma aula, é muito difícil para mim, mas vamos tentar. A primeira declaração do credo é creio em Deus. E nós sabemos que o Deus cristão é um Deus único e verdadeiro, porém conhecido como triuno, sendo ele Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que a igreja adora, meus irmãos. Esse é o Deus que nós levantamos a mão, confessamos como o nosso Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos nas Escrituras, que reina nos céus, que vem até nós, de um lugar onde não há tempo, não existe limites, não existe história, não existe cronologia, e entra na nossa história para nós sermos salvos. Aquele que é alto, supremo e sublime Deus, que está acima de toda a criação, o Deus vivo e verdadeiro, santo e poderoso, também é um Deus presente perto de nós. O Deus que nos encontra e quer e tem comunhão conosco. Esse Deus que nós estamos falando tem um nome, meus irmãos. O nome dele é Pai, Filho e Espírito Santo. E é somente nele, nesse Deus que nós confiamos. No Deus Trino, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Kevin Van Hooser vai dizer uma coisa muito importante. A Trindade é o fundamento, a gramática e o penhor do Evangelho. Nós só temos acesso à realidade de Deus, do conhecimento de Deus e ao Evangelho, porque nosso Deus é um Deus trino, completo em si mesmo. A fé da igreja, meus irmãos, não está firmada. A fé da igreja ela não está firmada em qualquer outra divindade ou divindades, mas num único Deus, o Deus trino. E isso é muito misterioso para nós. E quando nós falamos que nós confiamos no Deus trino, estamos dizendo que a nossa fé parte da ideia de unidade. Nós cremos num único Deus verdadeiro. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 vai dizer: o Senhor é o único Deus. O Senhor é um Deus. É isso que basicamente o autor de Deuteronômio, Moisés, está dizendo para nós. Só existe um Deus. Um único ser unido em três pessoas dessa deidade. Agora pensa comigo em momentos em que a fé é dividida por meios de campos ideológicos. Em que se você é um esquerdopata, você não é um cristão. Em que você tem que ter um partido para confessar o Deus cristão. Os cristãos, os verdadeiros cristãos são chamados a viver confiando, adorando debaixo de um único Deus trino. Em momentos onde a vida cria partições e cenários e a gente mesmo separa a nossa vida espiritual da vida secular. A fé cristã, meus irmãos, confessa que todas as coisas estão existindo a partir de um único Deus. Esse Deus trino é misterioso para nós, mas é a herança para aqueles que depositam sua fé e confiança nele. A promessa de comunhão com esse Deus é algo muito real para os cristãos, porque ela é dada por esse Deus, e ele mesmo provê isso para aqueles que vivem vidas fragmentadas e sem sentido. E é nele que nossas vidas fragmentadas, as nossas vidas divididas, as nossas dores, são unidos nele novamente. São refeitos nele novamente. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. Vai dizer para nós: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá, mas vocês vão me ver. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou com meu Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
Jesus, ele está com seus discípulos, na sua última noite com seus discípulos, uma noite muito difícil, uma noite de despedidas, de desconfianças, uma noite de temores sobre o futuro, uma noite de traição, de abandono. Eram seus últimos momentos antes da cruz com seus amigos, irmãos. E era a sua última noite dos amigos com aquele que eles conheceram como seu mestre. Imagina como talvez estava o coração de Pedro, meus irmãos. Impetuoso, achando que nesse papo de Jesus morrer e ir para o Pai era algo desnecessário de Jesus fomentar no meio dos seus discípulos. Imagina João, o discípulo amado, sabendo que aquele momento, aquela noite, seria a última noite em que ele iria reclinar a sua cabeça no coração do seu amigo e do seu mestre. Imagina aqui comigo Judas, aquele que foi chamado de amigo pelo Deus Todo-Poderoso que é Jesus Cristo, prestes a sair para trair aquele que veio em carne. É uma noite talvez diferente para aqueles discípulos, a última noite com o seu Senhor. Jesus, no meio dessas coisas todas, desses dilemas internos dos seus discípulos, circulando naquela atmosfera daquele cenáculo, ele promete que aqueles que confiassem e obedecessem suas palavras receberiam o outro Paráclito do Pai. E aqui, meus irmãos, está uma afirmação e uma promessa dos discípulos de Jesus. Aqueles que depositam a sua fé no Cristo Todo-Poderoso, o Deus encarnado, o Verbo de Deus, prometido dentre as nações, receberia do Pai desse Cristo outro semelhante a esse Cristo, que é tão semelhante que ficaria com esses discípulos para sempre. A comunhão com Deus Trino, meus irmãos, é uma promessa para todos os discípulos aflitos, vítimas das fragmentações que estavam permeando seus corações. Porque veja bem, em tempos de dificuldade, os nossos corações ficam divididos entre crer nas promessas de Deus e encarar a realidade que nós estamos vivendo. Isso gera uma ruptura enorme nos nossos corações. E esses discípulos estavam vivendo isso. Jesus está indo para o Pai. E a gente fica como? Jesus está indo para a cruz morrer. O que vai acontecer depois que ele morrer com a gente? Jesus é aquele que fez o mar se acalmar com sua voz, multiplicou pães, fez sinais e maravilhas. Com Jesus nós temos segurança. Se o Império Romano quiser nos fazer de refém, basta Jesus estalar o dedo e o oxigênio dos romanos acabam. Ele que sustenta todas as coisas, ele é a nossa proteção. E agora ele está indo embora, como que nós vamos ficar? A resposta de Deus para eles era o seguinte, meus irmãos: eu não vou deixar vocês quebrados. Eu não vou deixar vocês desconexos. Eu não vou deixar vocês soltos. Mas eu mesmo vim para me unir a vocês. Eu mesmo estou vindo e unirei vocês na pessoa dessa outra pessoa, esse outro Paráclito, que é o Espírito Santo. E eu, Jesus, unidos a vocês, por meio dessa outra pessoa, estaremos unidos com mais uma pessoa, o Pai. E será só nós, o Deus Trino e vocês. Será só nós, o único Deus verdadeiro e você, o único Deus verdadeiro e vocês. Meus irmãos, Jesus estava falando isso para eles. Jesus estava dizendo, assim como eu recebi tudo do meu Pai, o Espírito Santo também receberá tudo do Pai e dele mesmo. E sabe por que Jesus estava dizendo isso? E João deixa isso muito claro. Porque existia na mente dos primeiros cristãos a ideia de que o Filho era menor que o Pai e o Espírito Santo, então, é a rapa do tacho da divindade. E quando Jesus está falando isso, olha, quem vê a mim vê o Pai, está falando, nós temos a mesma substância. E quando Jesus está falando agora para os discípulos, olha, eu vou mandar outro, está falando, eu estou mandando alguém
da mesma essência divina do que eu. Vocês podem ficar tranquilos. Vocês não vão ficar com Deus menor. Vocês vão ficar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em vocês. Os discípulos, eles recebem a descrição dessa pessoa, que é conhecido como o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ao qual o mundo não pode receber, como vai dizer no versículo 17. O Espírito da Verdade, que desfragmenta, que faz com que todas as coisas quebradas sejam unidas novamente. O Espírito da Verdade que arruma a bagunça do nosso interior e nos une em Deus. Jesus deixa claro que esse Paráclito não seria dado a todas as pessoas do mundo, meus irmãos, mas a seus discípulos. O Espírito da Verdade é quem revela a nós Deus e nos une a Deus por conhecê-lo. E sabe que isso é tão belo, meus irmãos, pensar que o Deus Todo-Poderoso, que não precisava se revelar a ninguém, porque Ele é todo-poderoso, autoexistente, decidiu se revelar a algumas pessoas, mas não somente decidiu se revelar e saber, ei, eu existo, ei, eu quero ter comunhão contigo, ei, eu quero estar em você e eu quero que você esteja em mim. E sabe que Jesus está dizendo, olha, não é para todo mundo isso. O Evangelho nos lembra, meus irmãos, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. É isso que Paulo vai falar em Romanos para nós. Mas a boa notícia é que algumas pessoas, elas foram achadas por esse Deus Todo-Poderoso, estão unidos a Ele, estão perto desse Deus. O Espírito da Verdade é o Espírito que o mundo não recebe, porque o ministério do Espírito Santo no mundo não é de união somente. O ministério do Espírito Santo ao mundo é de convencimento de quem Deus é. Mas aqueles que estavam ouvindo de Jesus essa promessa, não precisavam ser convencidos. Eles estavam precisando de contato, é de unidade, é de amor, é de certeza. E era isso que Jesus estava dizendo para eles. Mas o Espírito virá para sermos unidos novamente. O Espírito vai vir sobre vocês. E talvez vocês estão aqui porque com medo, porque eu vou para o Pai e vocês vão ficar distantes. Não vou ficar distantes, não. Fica tranquilo, porque eu estarei em vocês por meio do Paráclito. Os discípulos iriam talvez perder Jesus visivelmente, meus irmãos. O Filho encarnado, a pessoa do Filho. Mas poderiam ter Ele para sempre por meio do Espírito Santo. A promessa de Jesus era que o seu outro, o Paráclito, porque Paráclito aqui significa o substituto, aquele que vem para me substituir, estará em vocês e eu estarei em vocês permanentemente. Pensa bem, meus irmãos, a promessa do Espírito Santo sobre a igreja é a promessa de permanência da habitação de Deus em nós. Não é uma visita, mas a permanência, Deus vindo, descendo sobre nós e ficando sobre nós. A doutrina da Trindade nos mostra isso, meus irmãos. De nós termos comunhão com Deus Trino e Deus permanecendo em nós e nós em Deus e nós tendo comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 18, versículo 19, Jesus está falando que Ele não vai deixar os seus discípulos órfãos e que Ele vai voltar para eles. E essa promessa de voltar para os seus discípulos é a prova de que Jesus queria eles para sempre para si. Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar para vocês, porque eu quero muito ter vocês comigo para sempre. Porque vocês serão meus para sempre. E de que eu serei o seu Deus para sempre. Jesus combina duas promessas aqui, meus irmãos. No versículo 18, quando ele diz, eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Nós temos a promessa da volta de Jesus e a promessa de eles não ficarem desamparados. Jesus está assegurando que aqueles seus amigos, que estavam prestes a ser tomados por incerteza, ver seu mestre morrendo de forma tão cruel numa cruz, e podendo ser cercado pela sensação de abandono, de tudo foi em vão, que eles poderiam ficar tranquilos, de que eles não estariam desprovidos da presença dele.
eles não ficariam desprovidos, soltos no mundo, sem alguém para guiá-los, sem um professor, sem um mestre, sem um guia, sem alguém que guarde eles. Eles estavam recebendo a promessa do Espírito de Deus que faria tudo isso. E ele fazendo tudo isso, é Deus fazendo isso no meio dos discípulos. Jesus também promete que voltaria para os seus amigos. E essa promessa é uma promessa densa e profunda, meus irmãos. Porque essa volta implica que daqui a pouco eles teriam Jesus consigo novamente por meio do Espírito Santo. Jesus iria para o Pai, mas não iria embora. Deus estaria com eles. Mas eles têm uma promessa de não somente ter Jesus por meio do Espírito voltando para eles, mas esse Espírito provocando esses discípulos a serem mansos, a serem purificados, preparados para o dia da volta de Jesus. Jesus está dizendo que um dia voltaria para os seus discípulos. E no versículo 3 do capítulo 14, Jesus fala: fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo para preparar moradas, e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. E vocês estarão comigo para sempre. E a prova de que isso vai acontecer não é o que eu estou falando somente, é a minha presença por meio do Espírito dentro de vocês. Porque se você for lembrar, lá em Apocalipse, o que provoca nós dizermos Maranata é o Espírito e a igreja se unindo, falando: Jesus, cumpra a sua promessa de volta. Cumpra a sua promessa de estar conosco para sempre. Esse mesmo Espírito já é um sinal visível da vinda de Jesus, meus irmãos. E você que talvez está aqui nessa manhã e não tem esperança do retorno de Jesus, cheque se você realmente tem a presença do Espírito em você. Porque essa presença é o que garante a nós a certeza da promessa do retorno de Jesus. Porque se nós estamos andando sem esperança em dias difíceis, não levando em consideração que nós fomos feitos para viver para o dia do retorno de Jesus, talvez a presença do Espírito Santo em nós não seja tão real e visível, meus irmãos. Esse mesmo Espírito é um sinal de que Jesus está em nós. E esse mesmo Espírito é a esperança, e ele promove a esperança de que um dia nós poderemos estar com ele, poderemos vê-lo, poderemos tocá-lo. Agora imagina para João essa esperança, meus irmãos. A última noite que ele reclina a sua cabeça sobre o seu mestre. Ele não iria fazer mais aquilo. Mas ele tem uma esperança. O Espírito Santo em João dá a certeza de que um dia novamente ele poderá tocá-lo, vê-lo novamente fisicamente. Jesus, no versículo 19, está dizendo aos seus discípulos que o mundo deixará de vê-lo. O mundo não vai ver mais Jesus até o dia do retorno de Jesus. Mas os seus discípulos, eles vão poder vê-lo. E aqui, em um mundo em que tem suas visões corrompidas e divididas sobre Deus, seus discípulos tinham pela fé a certeza de clara visão de Jesus por meio do Espírito. Eles continuarão vendo Jesus por meio da fé, não como uma lembrança do Mestre. Porque quando você pensa bem, e ainda mais quando a gente assiste The Chosen, e fica aquele sentimento de saudade dos discípulos, a esperança que Jesus está semeando no coração dos seus discípulos é: se vocês têm o meu Espírito, vocês podem me ver. E não é uma memória, é uma realidade. Eles continuariam vendo Jesus. Eles continuariam tendo a revelação da realidade viva de Cristo, vivo, ressurreto dentre os mortos, porque o Espírito estava sobre eles. Em um mundo que é marcado por finitude e pela morte, e eles estavam prestes a ver o seu mestre morrendo, os discípulos receberiam poder para crer na vida de Cristo, meus irmãos. Porque, afinal, quando nós falamos que nós temos uma fé ortodoxa, uma fé dos cristãos primitivos, nós também estamos crendo
que Jesus ressurreto não é uma mentira. Que Jesus vivo é uma realidade que nós temos. Não é uma ideia, não é um conceito, mas algo firme para a nossa fé. Jesus está vivo. A morte não o deteve. A realidade de Cristo para nós, meus irmãos, está além da realidade da expiação da cruz. Está nos mostrando que existe um Cristo vencedor sobre a morte, sobre os principados e poderes, sobre o pecado. E por causa que Ele fez tudo isso, e nós cremos nisso, Jesus promete aos seus discípulos no final do versículo 19: porque eu vivo, vocês, meus discípulos, também vão viver para sempre. Naquele dia, o versículo 20 vai dizer: naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vós estáis em mim e eu em vós. Jesus está dizendo que naquele dia, em que ele tiver retornado para o Pai, que ele subir aos céus, lá em Atos capítulo 1, o Espírito vindo sobre eles, em Atos capítulo 2, faria com que eles desfrutassem de uma comunhão maior com Deus. Sendo Deus dentro deles, meus irmãos. Levando eles a ver Jesus e sendo amados pelo Pai. Eles que tanto ouviam falar desse Pai de Jesus, o Pai que deu todas as coisas a Jesus, o Pai que está nos céus, o Pai que amava Jesus desde a eternidade, o Pai que deu todo o poder e autoridade a Jesus, o Pai que falou e deu cada palavra que Jesus tinha dito aos seus discípulos. Agora, aqueles discípulos que só ouviram falar do Pai por meio do Filho, terão a oportunidade de conhecê-lo. Eles provariam da mesma comunhão de estar junto ao Pai, assim como Jesus, o Filho e o Pai tinham essa comunhão, de estarem juntos. Como Jesus estava indo para o Pai por meio do Espírito, os discípulos poderiam ir ao Pai e ao Filho por meio do Espírito. O Espírito prometido pelo Filho, meus irmãos, que levaria eles a uma comunhão e amor por Deus, seria amado pelo Pai, amado pelo Filho. E no versículo 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama, e aquele que me amar será amado pelo meu Pai. Eu, Jesus, amarei ele também, e nós vamos nos manifestar a ele. Aquele que ama a Deus será amado pelo Pai, será amado pelo Filho, e estará provando da manifestação de Deus no seu dia a dia. A partir da permanência na obediência a Cristo, meus irmãos. Pense comigo que em meio a tantas procuras de experiências com Deus, a maior experiência que eu e você podemos ter é todos os dias termos comunhão e sermos amados por esse Deus Trino. Agostinho de Hipona, quando ele fala da Trindade, a partir de João 14, que nós lemos aqui, do versículo 15 até o versículo 21, ele fala sobre o Espírito Santo ser a expressão do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, ou que ele vai falar, o Espírito é o amor entre eles. Sendo uma expressão plena desse amor que flui entre quem está amando e quem é amado. Agora, isso, dentro da comunidade trinitária, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe tudo isso. Pensa que o que Jesus está dizendo é, tudo isso que nós vivemos entre nós três, poderá ser visível e provado por aqueles que me amam e me obedecem. Os discípulos são amados pelo Pai e pelo Filho, e agora recebem o mesmo Espírito, que é o fluir do amor entre a Trindade. Fazendo os discípulos serem introduzidos nesse ciclo de amor divino e capacitados a corresponder a esse amor e a evidenciá-lo, meus irmãos, uns pelos outros e por toda a humanidade no ato de obedecer esse Deus. Isso quer dizer para nós que recebemos o Espírito para amar a Deus e também como o amor de Deus sobre nós, é um presente de Deus ter essa comunhão.
comunhão com a Santa Trindade. A Trindade não é um dogma de gente teológica, de gente que gosta de estudar. A Trindade é algo que deve ser visível na vida do cristão à medida que ele compreende o amor que Deus tem por cada um de nós. E quando nós amamos a Deus, meus irmãos, nós estamos expressando ao mundo a invisibilidade dessa comunhão. Uma comunhão misteriosa, como Calvino vai chamar de união mística, que só o Espírito Santo faz em nós. E eu queria terminar essa mensagem nessa manhã, esse sermão, com aplicações práticas em relação sobre confessar que nós cremos em Deus e o nosso Deus é um Deus trino. Porque quando nós lemos ali o nosso credo, a primeira declaração é: creio em Deus, vírgula. Crer em Deus significa que nós cremos na totalidade do ser de Deus, e o ser de Deus é um ser trino. Quando nós confessamos que cremos em Deus, esse Deus trino, nós confiamos na totalidade do amor de Deus por nós, meus irmãos. Não é um dogma que nós estamos sendo racionalmente convencidos. Nós podemos experimentar da totalidade do amor de Deus por nós. Não é um conceito, não é um dogma, mas a realidade da revelação do amor de Deus por nós. Confiarmos que não nos falta amor de Deus e que essas promessas de não estar desamparados, soltos, essa promessa de presença constante, permanente de Deus, de comunhão, é algo vital e real para nós que somos cristãos. A segunda coisa que nós temos como aplicação prática sobre crer no Deus Trino, quando nós confessamos que cremos em um Deus, confiamos na unidade desse ser, nos unindo a Ele para sempre. Nós não somos mais vítimas das fragmentações desse mundo, meus irmãos. Nós não andamos mais divididos e dividindo entre sagrado e secular. Nós não somos segregados em um mundo que nos leva a pensar que existe um lado bom e um lado pior, segundo o viés ideológico. Nós entendemos que o único Deus uniu tudo em si mesmo. E que nós, meus irmãos, unidos a esse Deus, somos inseparáveis, somos indivisíveis, porque a promessa de Deus, a promessa do Espírito em nós, é uma promessa permanente. A terceira coisa que nós aprendemos sobre o crer no Deus Trino, que nós precisamos ver sendo vivido no nosso dia a dia, é que todo crente que professa crer em Deus tem a promessa da Trindade operando em si. Esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, complexo, indivisível, de uma essência, sendo um único ser em três pessoas, Ele está operando em nós. Isso muda a nossa perspectiva de vida espiritual, meus irmãos. Porque a gente sabe que nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, nós não estamos perdidos. Nós temos um Deus que nos guia a amá-lo, nos guia a obedecê-lo. Nós temos o Filho pedindo ao Pai por nós: envia o Espírito aos discípulos. Nós temos o Filho pedindo ao Pai: vamos até eles novamente para que eles nos conheçam, para que eles nos amem, para que eles sejam amados por nós. Vamos até eles e vamos abrir os olhos deles novamente para nos ver. Pois só eles podem ter isso. O mundo não pode, mas os meus discípulos e os meus amigos, eles podem isso. Diante dessas implicações, irmãos, o que nos resta questionar e convidar a cada um de nós aqui nessa sala, nessa manhã é: você crê em Deus? Um único ser, um único Deus, que quer se manifestar a nós em sua complexidade trinitária, mas também completa para nos completar e nos fazer um consigo.
Você realmente crê em Deus ou você crê numa ideia sobre Deus que satisfaz o seu coração? Porque se você crê nessa ideia, eu tenho que te dizer que você é um idólatra. Mesmo que você não cultue imagens e nem reze um terço. Você não crê no Deus cristão que nós estamos dizendo que a história da igreja confessa. O cristianismo, meus irmãos, é uma religião de mistérios, que nos religa a Deus não por nossas obras, não por nossos méritos, mas pela própria revelação de Deus, dessa identidade. Qual que é o nome de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria chamar o louvor aqui já. Deus está aqui. E essa frase não é uma frase de efeito. É uma realidade. Só que é uma realidade muito ampla. Porque quando nós estamos dizendo que Deus está aqui, o Pai e o Filho e o Espírito está aqui. E eu não estou falando errado, porque é um Deus que está aqui nas três pessoas. Um único Deus, santo, justo e verdadeiro, todo-poderoso, trino, Pai, Filho e Espírito, está aqui. A promessa dessa presença em nós e para nós gera no nosso coração esperança. Faz com que as lacunas da rejeição, as dores da vida, aquilo que nós sentimos de rupturas, sejam preenchidas pela totalidade desse ser trino. Ele prometeu que não nos deixariam sós, meus irmãos. E não vem só um não, vem a Trindade inteira ter comunhão conosco. Deus está aqui. E o convite desse Deus para mim e para você é: eu quero ter comunhão contigo. E eu quero que você tenha comunhão comigo. E a maior prova disso é que eu dei o meu Espírito a você. Eu dei a minha presença a você. E a minha presença em você faz com que o Pai, o Filho e esse Espírito que está em você faça você ter comunhão com essa Trindade. Por isso eu quero te encorajar a você desfrutar dessa comunhão nesses próximos minutos antes de nós ceiarmos. Porque a ceia é essa expressão visível da comunhão que nós temos com esse Deus trino. Nós só comemos do pão e bebemos do cálice porque nós já temos algo dentro de nós, a presença do doce Deus, a presença do Deus que nos ama. Por isso eu quero encorajar você, desfrute dessa comunhão nessa manhã. Ore no seu lugar. Deus, se revele para mim agora.